Olá, terceiro A, na nossa aula de hoje, língua portuguesa, vamos falar sobre ortografias. Ortografia, letra S, SS, C e C cedilhado. Lembrando que SS e C cedilhado sempre tem som do S. O SS nós usamos no meio da palavra, no meio de duas vogais. Por exemplo, assado. Eu tenho A, S, S, A. Se eu não colocar dois S, fica asado. Então, eu preciso de dois. Assado. Certo? Trace o caminho do primeiro quadro no segundo quadro. Descubra as 4 palavras formadas nesse caminho. Então, tem um caminhozinho aqui numa malha quadriculada. Ao lado, eu já tenho letras nessa malha. Vocês vão fazer o mesmo desenho. Nesse desenho aparecerão 4 palavras que vocês vão escrever aqui ao lado, nessas 4 linhas. 1. Leia o texto em voz alta e atente para o som das letras destacadas. Então, tem aqui S's e C's, SS e C cedilhados. Começou no dia 21 a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla deste ano. E a Federação Nacional das APAES convida a se discutir a questão das diferenças, do ser diferente, do respeito e a diversidade. Esse é um texto que foi extraído da internet, está aqui o endereço dele. Foi acessado em 28 de novembro de 2017. A. Que som tem as letras destacadas? B. Escreva outra palavra que tem uma dessas letras com o mesmo som. Então, vocês vão pensar numa outra palavra que tem qualquer uma dessas letras, ou S, ou SS, ou C cedilhado, com o som de S. Quadrinho verde. O som S pode ser representado pelas letras S, C, C cedilhado e o grupo SS. Letra S, no começo e no final da palavra, ou no começo e no final da sílaba. Exemplos: semana, finos, ensino. O ensino S está no meio de uma consoante e uma vogal. Questão. O S também está no meio de uma vogal e uma consoante. Não tem duas vogais, então ele tem som de S. Grupo SS, entre duas vogais. Exemplo, pessoa. Se eu não coloco dois S, fica pessoa. Letra C, antes das vogais E e I. Exemplos, aceitar, deficiência. Aqui no caso tem dois Cs. Letra C cedilhado, antes das vogais A, O e U. Exemplos, diferença, berço, açude, açúcar. 2. Leia. O que diferenciava o trabalho de Tarsila do Amaral, como disse o poeta Carlos Drummond de Andrade, era o amarelo vivo, o rosa violáceo, o azul pureza, o verde cantante, isto é, as cores caipiras de suas agradáveis lembranças da infância. Ângela Braga e Lígia Rego, Tarsila do Amaral, São Paulo, Editora Moderna, 1998, adaptado. Aqui ao lado nós temos uma obra da Tarsila do Amaral, A Cuca, de 1924. A. Observando a tela A Cuca, você concorda com Drummond? Aqui ele escreveu a obra dela com amarelo vivo, rosa violáceo, azul pureza, verde cantante, cores caipiras, de suas agradáveis lembranças da infância. Vocês concordam com isso? Sublinhe no texto as letras que têm o som S. Então, todas as letras com o som de S. Então, o S, o C, o SS e o C cedilhado. 3. Complete com S, SS, C ou C cedilhado e leia em voz alta as palavras. Eu tenho aniversário, passeio, cigano, recreação, assombrado, situação,
príncipe pássaro, assim, capacidade, ensinar e sereno. Quais são as letras que completam cada uma dessas palavras? 4. Observe os quadros e sublinhe a palavra intrusa. Então, tem uma palavra em cada um desses quadros que não faz parte. Depois, escreva uma palavra para entrar no lugar de cada intrusa. Então, tem uma intrusa, vocês vão passar um traço embaixo dela. Que outra palavra vocês poderiam colocar no lugar para pertencer ao grupo? Então, eu tenho aqui o quadrinho verde. Celular, acidente, cidadão, cavalo. O quadrinho lilás. Suor, ensaio, aviso e escada. Quadrinho laranja. Carrossel, assunto, seleção, interesse. E o azul? Simples, abraço, fumaça e açude. Então, qual palavra não pertence a cada um desses grupos? Virando a página, nós temos a memória visual. O jogo de boliche. Carlos está aprendendo a jogar um boliche diferente. Para ajudá-lo, pinte as bolinhas brancas das bolas de boliche na cor correspondente à pista em que serão utilizadas. Atenção! Uma das bolas tem mais de uma cor. Escreva as palavras que correspondem a cada desenho na pista certa. Dica: os nomes dos desenhos nas bolas de boliche têm as letras S, C, C cedilhado ou os grupos SS e QU. Então, tá aqui em cima e cada pista, a identificação de cada pista. E aqui embaixo, as bolas com os objetos. Então, eu vou lá. Por exemplo, a primeira bola que eu tenho aqui, eu tenho biquíni. Biquíni, qual letra eu vou usar? Biquíni. Eu tenho um QU aí no meio. Então, eu vou lá na pista do QU. Qual é a cor da pista do QU? Eu pinto as bolinhas e vou escrever o biquíni ali. Vocês podem pintar todas as bolinhas primeiro e depois escrever para conferirem se está certo, ou se estiverem já com segurança de que está tudo certo, vão pintando e vão escrevendo cada bolinha no lugar. Certo? Qualquer dúvida, estou aqui para esclarecer para vocês. Bons estudos!